Boa noite, família da paz, aleluia. Cadê os irmãos? Boa noite, família da paz. Que maravilha, que maravilha. Muito bem, irmãos, essa mensagem de hoje é muito abençoada e também está dando início do que vai acontecer daqui para frente, a ênfase que vamos dar aqui na nossa igreja, tá bem? Então, essa mensagem eu já ministrei uma certa época, mas eu sinto de Deus, porque estamos alavancando a partir de agora. Célula, um lugar de liberdade. Então, nós vamos começar a bombar com nossas células a partir de agora. Vai ser nossa maior ênfase poderosa. Então, célula, ou life group, um lugar de liberdade. Tá bem? Um lugar de liberdade. Então, preste atenção, porque é muito interessante essa ministração. E como eu falei, nós estamos dando agora uma alavancada poderosa. Por exemplo, a ênfase nas nossas reuniões nos lares, nossas células. E agora, mês de junho, nós queremos aproveitar o mês de junho, que é um tempo muito bom de evangelizar. E aí eu vou estar avisando a partir da terça-feira, amanhã aqui no discipulado com os nossos queridos, sobre em junho, todas as células vão fazer aquela festa na roça, né? A célula na roça, todos vão fazer, e vai ser uma bênção. Olha só, queridos, falando em célula, isso é interessante aqui, essa quinta-feira, pela tarde, eu havia marquei com o pessoal da internet para mexer lá em casa, na internet e trabalhar. Estou colocando novamente nova internet, e aí 3 pessoas vieram, 3 funcionários da empresa, um chefe, 2 subordinados, e sentaram lá na mesa comigo para conversar. E aí, olha só, graças a Deus, eu pude então pregar para eles, falar de Jesus e falar, olha, aqui nesta casa tem uma célula que funciona às quarta-feiras, às 7h30 da noite, e vocês serão bem-vindos se quiserem. Eu comecei a falar muito sério sobre Jesus para a vida deles, a importância de congregar. E algum falou, não, mas eu participei, mas eu agora não estou participando, Aí que eu peguei para valer e falei, olha, Jesus está voltando. Ele falou, é verdade. E olha, se muitos forem achados sem congregar, sem ser fiel com Deus, certamente não vão subir. E eu quero falar dentro da mensagem mais sobre esse assunto, tá bem? Mas eu quero ler 2 textos muito interessantes para mim falar sobre essa mensagem. Célula, um lugar de liberdade, tá bem? Então, eu vou explicar bem para você entender por que eu estou falando sobre célula nesta noite. Primeiramente, eu não coloquei slide aqui, porque você vai prestar bem atenção aqui para mim. Eu quero falar de uma maneira muito forte e tranquila e bem clara para você entender. Então, 2 Coríntios, o capítulo 3 e versículo 17. 2 Coríntios 3:17. E às vezes é muito legal ter o slide, mas quando a gente coloca o slide, você não abre sua Bíblia, você não lê a Bíblia comigo. E eu prefiro então, por enquanto, usar, apesar que eu vou usar muitos slides, muito especial daqui para frente, mas eu quero que vocês confiram na sua Bíblia. E olha, querido, é muito importante que vocês tragam suas Bíblias, tá? Eu tenho a Bíblia aqui, tenho no celular, onde eu posso ler e estudar. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas ainda quero ler Colossenses 1:3, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Apesar de eu falar muito sobre célula, eu vou te mostrar texto também, onde a Bíblia fala, né, as células que havia nas casas funcionando. Então, primeiramente, deixa eu beber aqui uma águazinha, glória a Deus. Olha, queridos, nossos cultos, apesar de presencial, eu já vejo multidões nesse culto para a glória de Jesus. E nós estamos aqui ao vivo, estamos aqui presencial, mas também estamos transmitindo, né, pela internet os nossos cultos. Tem gente assistindo os cultos, tanto aqui quanto aqui com a pastora Zélia. Há muitas pessoas. Quando eu estava me recuperando da enfermidade, eu pude ouvir a mensagem através
da transmissão aqui ao vivo da nossa igreja. Então, querido, você que está nos assistindo, estamos falando hoje sobre célula, é um lugar de liberdade, mas eu vou te explicar antes o que é célula, o porquê que ela é um lugar de liberdade, tá bom? Muito bem, primeiramente, o que é a célula? O que é a célula? Nós chamamos, na sua nomenclatura, célula, realmente, mas o apóstolo Paulo chamava de a igreja no lar, tá bem? E apesar que nós podemos chamar muitos nomes para a célula, como Life Group, que nós chamamos, outros chamamos grupo pequenos, né? Outro lar missionário, há muitos nomes dado para a célula. Veja bem, queridos, então Paulo chama a igreja no lar, e eu quero te mostrar agora vários textos, ou algumas células que funcionavam, porque a igreja primitiva, quando ela se levantou no Pentecoste, ela passou a reunir no pórtico do templo de Salomão e de casa em casa. Então a célula, a igreja, não somente ela celebrava ao Senhor no domingo, mas ela também reunia de casa em casa, tá bem, queridos? Então Paulo chama de a igreja no lar, e eu quero aqui ler alguns versículos onde células aconteciam realmente, né, nas casas, porque olha só, queridos, a maioria das reuniões aconteceram nas casas, porque não havia prédio, não havia templo naquela época, eles não tinham construções próprias, então eles reuniam de casa em casa. Na verdade, a maioria dos ensinos naquela época foram dados nas casas, não foi no prédio. Mas olha só, Paulo aqui mencionando, em Romanos, capítulo 16, versículo 3 a 5, ele mostra aqui algumas células, apesar que o capítulo 16 de Romanos, tem várias menções de células acontecendo nas casas, e Paulo dando saudações a essas igrejas, mas eu quero pelo menos aqui duas mostrar para você, dessas reuniões que aconteciam. Quer ver? Olha só, então Paulo fala, no versículo 3 de Romanos 16, diz: saudai Priscila e Áquila. Veja bem, saudai Priscila e Áquila. Então o que era? É um casal. Aqui menciona primeiro o nome da mulher, porque então nós percebemos que ela era a líder da célula. Havia muitas líderes mulheres. Então mais tarde Paulo menciona depois Priscila ou Áquila, que era o marido, e depois muda, mas no começo aqui ela liderava a célula. Ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Então, irmão, todo líder de célula, apesar de ser um pequeno pastor, também é um cooperador. Então ele disse: meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha só, versículo 4: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E veja bem, ele começa dizendo: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Viu, queridos? O versículo 5: saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então a igreja que reunia na casa de Áquila e Priscila, mas aqui Paulo menciona primeiro o nome dela, porque ela era a líder da célula, viu, queridos? Então a igreja na casa. Agora veja bem, as casas em Israel naquela época eram muito pequenas. Então a igreja, ela fala igreja porque de fato a célula é a igreja. Então a igreja que se reúne no domingo é a mesma igreja que se multiplica em números menores e se reúne nas casas. E nós chamamos de célula, ou a igreja. Então Paulo diz: olha, mas não somente ele, mas a igreja que se reúne na casa deles. Entendeu bem, querido? Interessante isso. Então, a célula não é um ministério da igreja. A célula não é o movimento da igreja. A célula é a própria igreja. Então, explicando melhor, então a igreja, como eu falei aqui agora, ela reúne no culto, é onde ela celebra o Senhor, e durante a semana essa mesma igreja se multiplica em números pequenos, e ela reúne nas casas, tá certo, irmão? Então a reunião das casas não é a mesma reunião no domingo, é diferente, porque na casa a célula reúne como família, né?
Tá certo? Eles perseveram na palavra. Por exemplo, toda a palavra que aqui é ministrada, então, durante a semana, a célula, ela é como se fosse remói, né? Ela revê, e aí então se discute a palavra que foi ministrada no domingo. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Então, veja bem, querido, aqui fala sobre a igreja, ou a célula, em outras palavras, que se reúne na casa. Agora veja bem, o autor de Hebreus, que escreveu Hebreus, ele declarou pelo Espírito de Deus, em Hebreus 10, 25, ele declarou: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Então o autor de Hebreus, muitos dizem que foi Paulo, mas nunca se provou quem foi. Realmente a maneira de escrever parece de Paulo, muitos creem que foi Paulo, mas o autor de Hebreus que declarou isso, ele declarou no contexto de tanto do culto de celebração, quanto a reunião das casas, que é a célula, o life group, e a outra coisa, viu, querido? Então, quando ele se fala, não deixar de congregar, aqui é um mandamento, irmãos. Congregar é um mandamento. Eu sei que por causa da pandemia, por fechamento, né, absurdo, que não puderam reunir, então houve a emergência de online, se reunir online, não é mesmo? Está certo. Eu sei que para algumas coisas acontece como reunião de oração, isso pode acontecer, mas a Bíblia diz que é para congregar, e não se congrega online, online não se congrega. Participa, assiste, ouve uma mensagem, tudo bem, mas a ordem de congregar, ela é expressa, e ela é imperativa, irmão, que isso congregar, tá certo? Então a Bíblia também chama de a igreja como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e aí o corpo tem muitos membros, ou vários membros. Por exemplo, queridos, a pessoa, de repente eu chego aqui, isso eu já falei uma vez aqui, eu chego sem um braço, né? Sem um braço. E aí pastor, cadê o seu braço? O que aconteceu com ele? Um absurdo, o pastor chegou aqui sem um braço. Não, o braço estava invocado, né? Estava lá chateado e se sentindo assim, rejeitado, então ele ficou lá e não quis vir. Isso pode acontecer, queridos? Sim ou não? É possível isso? Não. Porque o braço faz parte do corpo. E aonde o corpo está, o braço tem que estar presente. Então, congregar é quando todos os membros, alguém fala assim, eu também sou igreja. Espera aí, irmão, você tem que entender o que a Bíblia fala sobre igreja. Nós somos igreja juntos. Se nós estamos separados, nós somos membros do corpo de Cristo, não somos igreja. Nós fazemos parte da igreja, sim, do corpo de Cristo. Mas eu não sou igreja separado. Eu conversei essa semana com uma pessoa, diz assim, olha, eu não mais congreguei, não participei, mas eu comecei a falar de Cristo. Eu falei, meu irmão, como que você vai falar de Cristo se você não está congregando? Eu falei para ele, né? Como que você vai testemunhar de Cristo que você é obediente a Deus, se você não está congregando? Você está quebrando o princípio que diz, não deixar de congregar, o mandamento. Então, que moral você vai ter? Eu falei para ele, de falar de Cristo se você não congrega. Ele falou, é mesmo, pastor. Pois é isso mesmo, meu querido. Então, ele falou assim, essas palavras, eu sou igreja. Eu falei, você é igreja junto, fora você é membro do corpo de Cristo, você não é igreja. A Bíblia diz que você é membro, que nós somos a igreja de Cristo, mas juntos. Você sabia que naquela época já havia um ensinamento errado, diabólico, que muitos não congregavam. Não, você é igreja, você pode estar na sua própria casa mesmo, você pode orar sozinho. Mentira do diabo, é a maior mentira que o inferno inventou. Porque está ordenado, irmão, congregar. Quando fala congregar, congregação se fala onde a igreja junto está presente. Aí é igreja. Então, você como membro do corpo de Cristo, não pode ficar separado, afastado. Porque se você se afasta ou nos afastamos, nós somos uma presa fácil para Satanás, querido. É aí que Satanás, ele destrói, afasta, leva as pessoas a deixar Deus, se afastar, porque com mentiras, né, como essa. Né? Onde a ovelha, porque também a Bíblia diz que também a igreja também é ovelha. Nós também somos ovelhas de Jesus. E olha, queridos, onde tem ovelhas, sempre tem lobos na redondeza, viu? Aonde tem ovelhas, tem lobos na redondeza.
tá certo? E quando a ovelha não congrega nessas duas direções, culto de celebração e célula, então ela está vulnerável ao ataque do lobo, que é Satanás. Tá bem? Muito bem, meus amados. Então, a igreja primitiva reunia-se no templo, de casa em casa, e assim por diante. Então, essa expressão que a Bíblia fala de casa em casa, não é que de casa em casa, apesar que eles pregavam o evangelho em vários lugares, mas a expressão que reuniam era de casa em casa, ou seja, em casas aonde famílias que tinham recebido Jesus como seu Senhor, então abriam as portas, eles tinham reuniões, que Paulo diz, a igreja que reúne na casa do fulano, tá bem? Então, havia essa saudação. Então, como que era, então, essas reuniões na casa, tá certo? E de fato, irmãos, era um lugar de muita liberdade. Por isso cremos que a célula é um lugar de liberdade de fato, tá bem? De liberdade, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. Como eu li aqui os versículos, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também eu li, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, a célula de fato, primeira coisa, a célula é um lugar de liberdade, não é um lugar de opressão, irmão, mas de liberdade. Olha que diz João 8,36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, a célula, ela reunia como família, né? E hoje nós temos, claro que, uma liturgia de como a célula funciona, e como família, e de fato há muita liberdade. Então, primeira coisa, que a célula é um lugar de liberdade, veja bem, primeira coisa que a célula, o porquê que ela é um lugar de liberdade. Então, a célula, primeira coisa, onde você tem a liberdade de ser você mesmo. Então, primeira coisa eu falei, então na célula você tem liberdade de ser você mesmo. Um lugar onde ninguém precisa, meus amados, usar máscara. Aqui nós usamos, né? Nós estamos usando máscara no sentido de se proteger o nariz e a boca, não é mesmo? Máscara por causa de pandemia, por causa de enfermidade. Mas aqui eu estou falando máscara de falsidade, de mostrar ou ser alguém que não é. Então na célula ninguém precisa usar máscara, tem que se esconder, atrás de uma aparência, de uma maneira de viver, de uma posição que não é, tá bem? Então lá todo mundo é livre, então lá eu sou quem eu sou, eu não preciso fingir ser aquilo que eu não sou, eu não tenho que me esforçar para mostrar algo que eu tenho que ser onde não sou, não, lá todo mundo é livre, irmão, está bem? Do jeito que eu sou, e todos são aceitos do jeito que são, ok? Por isso que a célula é um lugar de liberdade, né? Onde todo mundo se conhece. A célula é um lugar onde se pratica a koinonia, por exemplo. A koinonia, que é a comunhão profunda, ela só pode ser vivida em um número menor, viu? Você que está me assistindo pela internet. Então a célula é onde se pratica a koinonia. Na verdade, irmão, é o único lugar onde se pratica a koinonia, porque a koinonia ela é praticada em números pequenos. É impossível praticar a koinonia na multidão. Então lá eu tenho liberdade de ser eu mesmo, né? Eu não preciso fingir, me esforçar. Eu não tenho que fazer coisa para alguém me aceitar, por exemplo, né? Então eu quero ser aceito, então eu tenho que viver a vida que não sou. Não, lá eu não preciso fazer nada, nem me esforçar. Eu tenho só que ser eu mesmo. Entendeu, queridos? Né? Não importa a minha cor, não importa o meu jeito, tá certo? Se eu sou mais quieto, eu sou mais tagarela, então lá eu tenho essa liberdade de expressar isso. Não é mesmo? Né? Contar aquelas piadinhas, né, pastor Rai? Né? Aquelas piadinhas, contar engraçadas, né?
que se conta lá, a gente é o que somos. Então, por isso que é um lugar de liberdade, querido, é muito gostoso mesmo, porque a célula é a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela foi gerada com duas asas, tanto que a igreja é chamada de águia, e tanto a igreja quanto nós que somos servos do Senhor, somos comparados à águia, e a águia tem duas asas, não é mesmo? Então uma asa da igreja é o culto de celebração, a outra asa é a célula. Então veja bem, é impossível nós convivermos em intimidade profunda de amor, só vindo no culto e indo para casa. Por isso que a célula existe, ela foi criada pelo Espírito Santo, para que lá nós tenhamos liberdade de ter comunhão profunda, de amor, amizade, né? Com nossos irmãos, e aí lá nós podemos ser nós mesmos, do nosso próprio jeito, não é mesmo? Está certo? Né? Do jeito que eu falo, do jeito que eu sou, ali é um lugar de liberdade. Então, é muito interessante, meus amados. Olha, no mundo, sem Deus, existem situações de aparência, pessoas que vivem de aparência, né? Tem pessoas que, no mundo é assim, você, bom dia, tudo bem? Ah, tudo bem, né? Você passa pelas pessoas e dão aquele sorriso de aeromoça, aquele sorriso de toda hora, né? Mas às vezes as pessoas estão sofrendo por dentro, sofre, depressão, né? É separação, é o casamento, é a enfermidade, é os filhos, né? É às vezes um tormento que eles passam, mas sempre estão sorrindo, tudo bem, mas não está tudo bem. E aí então eles vivem de aparência. Pessoas às vezes que estão do nosso lado, trabalham no mesmo emprego, estão na mesma escola, e elas estão ali sorrindo, mas elas de fato não estão bem, viu? Porque não são livres. Então eles tentam viver uma vida de aparência, mas nós não precisamos viver disso. E na nossa célula, nós somos quem somos. Glória a Deus por isso, né? Somos lá na célula, somos na nossa casa, da mesma forma, meus queridos. Olha aqui, de João 7,18, diz: aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Está vendo? Né? Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Eu não preciso me preocupar. Puxa, o que vão pensar de mim? Né? Porque eu estou aqui, mas eu sou diferente. Não. Eu tenho a liberdade de ser quem eu sou mesmo. Né? E também sou aceito do jeito que eu sou. Você é aceito do jeito que você é. Glória a Deus. Ainda, queridos, 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado, olha só, queridos, perdão, eu já pulei aqui, perdão, é isso mesmo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Entendeu bem? Então é um lugar de congregar, onde nós somos fiéis, sabe, queridos? A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e moderação, ou seja, um espírito de poder e uma alma moderada, onde tem domínio próprio. Entendeu bem? Está bem, querido? Nós não precisamos se esconder nem fugir, né? Lá nós não somos covardes, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então por isso que a célula é um lugar onde eu posso ser eu mesmo, o que nós somos, está bem? Muito bem. Segunda liberdade, olha só, então na célula eu tenho a liberdade de se abrir e receber a oração. Olha só, queridos, então na célula, porque todos são meus amigos, meus irmãos, tem o meu líder, tem meu discipulador, lá eu tenho liberdade de me abrir e pedir oração. Às vezes estamos numa luta, né, numa guerra, e aí a gente pode falar, entendeu, queridos? A gente pode falar. Eu lembro que essa semana passada nós estávamos falando com uma pessoa que estava morando numa casa, e aí então a casa era grudada com a outra, e
E essa casa do lado fazia muitos males, como cocô de gato, jogava lá para outro quintal, sujava. Eles foram reclamar para a dona da casa, como a dona da casa também era muito assim com a outra casa, ela disse, olha, se quiser, arrume outra casa. Então havia aquela coisa ruim lá, e aí então aquela família pediu oração, olha, ore por nós, para Deus nos livrar dessa situação, e que nos dê uma casa melhor, e pelo preço que estamos vivendo. Olha, irmão, a pessoa se abriu, né? Se abriu, e nós começamos a orar. E olha, Deus deu uma casa muito melhor, logo uma semana depois, não foi, pastor Zélia? Né? Uma casa melhor pelo preço de R$ 50 a mais somente. Só R$ 50. Uma casa muito boa, agora o casal está feliz, está alegre. Sabe por quê? Porque a cela é um lugar onde eu posso me abrir, posso pedir oração, irmão, ser ajudado. Né? Está vendo? Então, porque a cela é uma família. E você tem essa liberdade de pedir, olha, está vendo um problema no seu casamento, fala para a célula, olha, nós estamos tendo luta, ore por nós, aí a célula vai começar a orar, interceder realmente. Então eu tenho liberdade de se abrir, né? Agora, se eu ficar fechado, pessoal fechado aqui não conta nada, né? Eu não quero me expor, por exemplo, aí então ninguém vai orar. Está vendo que nós tivemos enfermos esses dias, mas aí quando nós abrimos o coração, todo mundo começou a orar. Houve tanta oração, irmão, que foi milagres poderosos que houve na nossa vida. Olha, eu pessoalmente, irmão, eu tive pneumonia e 2 vezes em seguida, né, não muito tempo atrás, então eu era o candidato número 1 para ter problema sério com o pulmão, né? Pulmão, porque eu tive 2 vezes pneumonia, 2 vezes, irmãos. Mas acontece que o nosso pulmão, meu pulmão, nenhuma vez senti aperto, nem muito menos para respirar, viu? Ficou intacto. Agora, por que ficou intacto? Porque havia oração. Oração, era oração dia e noite, não é mesmo? Então essa liberdade de se abrir e falar o que estamos passando e receber oração. Entendeu bem? Amém? Então por isso que a igreja no lar é um lugar de liberdade. Né? E nós temos que aproveitar isso, irmão, porque é uma bênção. Olha, às vezes aqui está tendo muita restrição, mas a célula é um lugar menor, onde tem menos pessoas. Eu ser fiel. E tem muita gente por não entender a importância da célula, a seriedade de congregar, não vão, se afastam. Aí o que são infiéis. E a pessoa pode dizer assim, Deus entende, né? Ele entende mesmo que não somos fiéis, que não levamos a sério, não estamos entendido e compreendido a importância. E olha, irmãos, eu fico com muita saudade, se por acaso eu tive que viajar lá e eu não estive na célula. Chega o dia da célula, poxa vida, aquela expectativa, né? O que vamos fazer no lanche, né? Vamos planejar, é isso mesmo. Sabe, irmão, porque ali, olha, a presença de Deus está. Você não sabia, eu sabia, que a presença de Deus é muito forte na célula. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está presente em cada célula, irmão. Amém? Está mesmo. Olha, irmão, em Fortaleza, também em Santarém, em Fortaleza, muita gente, muitas células testemunharam que na reunião da célula tinha anjos lá, anjos. Gente, vira um anjo lá sentado. E é verdade, porque, irmão, a célula é o coração da igreja. E quando os membros da célula levam muito a sério a reunião e serem fiéis e animados, eles verão anjos sim. Irmão, muitos viram anjos participando da célula. Muitos mesmo. Sabe por quê? Porque toda a conversão que há na igreja, quase que 90% são as células que atraem, que trazem para a igreja. São as células. Por isso é um lugar de liberdade. Por isso ela é muito importante. Não é mesmo? Por exemplo, aqui hoje, eu celebro ao Senhor. Irmão, eu gosto de quando... Olha, por sinal, pastora Zélia e a equipe de louvor, parabéns, está muito gostoso hoje, viu? Muita unção de Deus durante a administração do louvor.
eu estava aqui, eu estava adorando a Deus mesmo, mas a gente adora o Senhor, a gente está aqui para ouvir a sua palavra, a gente revê os irmãos, mas na cela nós vamos recordar, né, da pregação, nós vamos estar juntos, nós vamos discutir o que foi pregado, e no final, sabe o que acontece? Nós vamos tomar aquele lanche gostoso na comunhão, aleluia! Né, pastora Zélia, né? Na nossa cela, tivemos era a pizza muito gostosa, que a Gisele fez lá em casa, olha só, tinha pizza sobrando, né? Djalma, ele aproveitou e olha, se abasteceu, né? Que estava tão bom, não estava, Djalma? Aquelas pizzas gostosas, irmãos, e glória a Deus por isso. E olha, agora mês de junho, eu creio que toda a nossa cela, vamos fazer a cela na roça, vai ser muito gostoso, cada cela vai fazer, e olha, poderoso mesmo. Lá em São Paulo, nós fizemos, né, pastor Naldo, né, cada reunião gostosa, né, da cela, irmão, que não tinha tantas pessoas, irmão, a cela é um lugar de liberdade, e quando nós não fazemos a coisa certa, as pessoas vêm participar. Eu lembro que eu falei para esses 3 lá, que estavam lá em casa, essa quinta-feira, olha, viu, queridos, olha, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui conosco, às quarta-feira temos reunião aqui, às 19h30, inclusive a partir de amanhã já está um novo horário, né? Não é mesmo? Cerca de 21 horas, né? 21 horas, não é mesmo? Mais ou menos, né? Já está um pouco alterado, né? Sim. E aí então a nossa cela vai começar às 19 horas e vai até perto de 21 horas. Né? É 1h10 e 15 de reunião, mas olha, vai ter comunhão gostosa. E olha, irmãos, é muito legal, porque a gente se delicia, porque todo mundo ajuda. E aí eu gosto, porque a gente recebe oração, irmão, é muito bom, quando nesta hora difícil, é só a gente se abrir, é só pedir que a oração venha, e olha, irmão, Deus ouve a oração da sua igreja, tá bem? Então a cela é um lugar para se abrir, receber oração. Olha que diz Tiago 5,16, diz: portanto, confesse os seus pecados ou suas lutas uns aos outros, e orem um pelos outros, para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E olha, se você está orando pela sua família, mas você tem mais 5, 6, 7 irmãos orando contigo, é muito mais forte, irmãos. Amém? Em quarto lugar, a cela é um lugar de liberdade, sabe para quê? Para servir. Glória a Deus por isso. Então, a cela onde nós podemos servir, irmão. Olha, um dia eu estava na minha casa lá, orando, era de manhã, bem cedinho, era bem cedinho, bem cedo, acho que 5 da manhã, mais ou menos, né? Aí de repente eu vi um grupo de pessoas chegando, passando na rua assim, e eu vi que eram alguns irmãos que traziam bandeja, bolo, alguma coisa mais, e aí de repente, tinha uma casa assim, bem pertinho lá de casa, aí eu vi que eles bateram, palma, né? Aí apareceu uma irmã lá na porta, assim, ainda com o cabelo meio, né, desarrumado, estava dormindo. Aí de repente eles cantaram: parabéns para você. Era a cela, foi acordar com um bolo, a irmã, né? Porque a cela é um lugar onde tem liberdade para servir. Se serve uns aos outros. E olha, irmãos, eu achei muito interessante, fiquei tão feliz com isso. Esses dias que nós estivemos enfermos, né, lá em casa, a gente não podia fazer comida, estava tão, né, era um enjoo tão grande, e teve famílias daqui da igreja que levavam o nosso almoço e a nossa janta todos os dias, levaram lá em casa. Deus usou, né, Zé? Hein? Até café? Tá bem, né? Isso mesmo. E olha, famílias preciosas que levavam comida pronta, né? A Zé estava tão doente que ela não podia nem cheirar a cozinha, passava longe da cozinha. Mas aí Deus levantou, e nós não pedimos, mas eles mesmos sentiram de Deus de nos servir. E olha como que foi gostoso, sabe, irmãos? Ali é o lugar para servir, onde podemos servir uns aos outros, servir os irmãos. Eu tenho visto que muitas células, quando alguém precisou de ajuda em um trabalho em algum lugar, os irmãos vão lá e ajudam, nem se servem. Sabe, irmão, temos a oportunidade de servir nossos irmãos. Olha que diz, Hebreus capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala,
fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que todas as coisas sejam a Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então ali, irmãos, nós podemos servir, ajudar uns aos outros, e é muito bonito de Deus quando ali os irmãos, ele ajuda o outro, há um concerto na casa do irmão, ele está sem condições de pagar alguém para fazer lá, e como que nós podemos então ter a liberdade de poder ajudar, e ajudar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz: o que nós plantamos, nós colhemos, né? Se nós servimos, e de repente alguém está precisando de ajuda e pede sua ajuda, a gente tem o privilégio de servir. Eu falei para Zé esse dia, agora essa semana: olha, nós temos chance de servir, vamos servir, né? Com o pouco que nós temos, nós podemos servir. Sabe, irmão, se nós servirmos e ajudarmos os outros, na hora que nós precisarmos, Deus vai levantar pessoas para fazer o mesmo conosco. Deus vai levantar pessoas que você nem imaginava para te trazer suprimento. Então a cela é o lugar onde temos liberdade de servir. Sabe, irmão, onde nós podemos, com os nossos dons, sabe, Deus tem dado dons, talentos. Por exemplo, há pessoas que têm um talento de servir, pessoas que gostam de servir. Há pessoas que não têm que comer e vai lá levar, sabe, alguém está com fome, opa, sabe, os dons começam por ali. A gente tem o privilégio de poder então exercer os nossos talentos. É ali na célula que isso vai acontecer. E olha, irmãos, é muito interessante, é muito gostoso, tudo bem? A gente servir uns aos outros e ajudar. E você tem o privilégio de praticar isso, sendo fiel a uma célula, a uma igreja no lar. Muito bem, querido, meu tempo está acabando. Oh, meu Deus, aleluias. Por exemplo, você servir como um discipulador. Você que está aqui hoje à noite, irmão, você pode discipular, ajudar uma pessoa, tá certo? Você pode ir atrás de pessoas e ajudar os seus irmãos mais novos na fé. E ali podemos ser um discipulador. E olha como que Deus está chamando trabalhadores. Ser um discipulador é ser um trabalhador da obra. Jesus disse: olha, o reino, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Então um discipulador é um obreiro, é um trabalhador, é um cooperador de Deus. Paulo disse: Áquila, ou Priscila e Áquila são nossos cooperadores. E você pode, irmão, servir, você pode ser um cooperador, né? Tá bem? Lá, sendo um discipulador, ajudando os seus irmãos mais novos. Servir, por exemplo, nas programações da igreja, viu, queridos? A igreja, ela tem alguns ministérios que estão precisando de ajuda, por exemplo, né? O nosso Pasquide, que está aqui, que trabalha com crianças, está precisando de colaboradores, de trabalhadores, né? E você tem a chance de servir, porque você está servindo a Deus, né? Ministério Amor e Ação está precisando de pessoas para ajudar, né, pastor Rai? Então, sabe, você pode servir, e olha, irmão, se você serve, você será servido. Agora, se você não serve, você não serve também, viu? Entendeu a colocação? Se você não gosta de servir, você não serve. Quem não serve, também não serve. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: olha, quem não serve, também não serve. Fala. Também não serve, viu? Em quinto lugar, irmãos, olha só, na célula temos a liberdade de ter amizade com todos os irmãos. Olha só, veja bem, a liberdade de ter. E olha, irmão, nós não devemos na célula ou na igreja ter só amizade com alguns, fazer aquelas panelinhas, toda vez só aquele. Não, nós temos liberdade de ter com todos, devemos ter com todos. Se lá tem 10 pessoas,
Ter amizade com os 10, mas às vezes lá, alguns têm só com um e outro, né? Então fica ali, né? Aquele nhenhenhen, só aqueles 2, só aqueles 3, e outras pessoas não têm amizade. Não, lá nós temos liberdade de ter com todos liberdade, seja de uma célula, seja de outra, não importa. É da minha célula, você não pode ser amigo dele. Não, não, senhor, nós temos liberdade de ter com todos, de todas as células, né? Liberdade de ter amizade, nós devemos ter amizade, tá, queridos? Muito bem, independentemente de rede e distrito. Olha que diz Romanos capítulo 12, versículo 10, diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Os que criam, mantinham-se unidos. Olha só, os que criam, mantinham-se unidos. Romanos 12, 10, e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuiu a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, viu, no domingo, viu? Partiu o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tá bem? E olha, ainda, isso está no livro de Atos 2, 44 a 47. Salmos 133, versículo 1, a parte B diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Entendeu bem? Em outra tradução diz: como é bom e agradável os irmãos viveres unidos, em união. Isso é na tradução revista e atualizada, diz: quão bom e agradável os irmãos viverem em união. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união, né? Não é a questão de viver em união, né? Brigando, né? União, não, é união. E alguns vivem igual gato, né? Não. E isso é possível na célula, viu? Através da célula, né? Quando chega aqui no culto, aí se revê, oh, que bom, mas olha, eu não vou só ter amizade com os irmãos da minha célula, não, com todos, ser igual, não ter só aquele grupinho, só eu e mais outros. Entendeu bem, querido? A gente viver unido. Vou falar aqui uma expressão, mas não leve a mal não. Eu falo assim, eu falo para minha esposa: olha, nós somos tão unidos que nós somos igual bumbum, bosta nenhuma nos separa. É só uma brincadeira, irmão. Entendeu bem? Muito bem, queridos. Glória a Deus, aleluias. Olha só, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, na célula nós podemos viver a verdadeira coinonia. Como eu falei, irmão, a coinonia verdadeira só pode ser vivida, praticada em números menores, tá bem? Na multidão, no grande culto, isso não é possível. Sexto lugar, a célula temos liberdade para crescer espiritualmente, viu, queridos? Então na célula nós temos a liberdade de crescer. Olha aqui diz Efésios 4, versículo 15 e 16, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo, olha só, olha agora, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está vendo? Então aqui está mostrando que é impossível congregar se não vir participar, se não está lá presente. Só online, não tem jeito. Então, há crescimento quando o corpo faz sua parte, está junto, congrega, irmão, né? Então, ali na célula, tem uma liberdade de crescer espiritualmente. Irmão, sabe, nós devemos crescer mesmo. Sabe, cada ano que passa, sermos melhores, mais envolvidos, mais trabalhando, mais se esforçando. Glória a Deus por isso. Olha aqui que diz o mesmo versículo na Bíblia, a mensagem. Olha só, agora a tradução é a Bíblia, a mensagem. Olha como que diz: Deus quer que cresçamos, conheçamos todas a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo. Em tudo estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo.
que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue flui através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Queridos, a célula é o melhor ambiente para se viver a vida cristã. Você sabia? A célula é o melhor lugar para se viver a vida cristã. Lugar de amor, comunhão, crescimento e qualidade. Isso é na célula. Eu amo muito a célula, irmão, gosto muito da célula, né? E chega o dia da célula, aquela alegria de a hora de participar, de ver as pessoas, de ver os irmãos, né? Bater papo, e é muito gostoso mesmo. Então a célula é o melhor ambiente para se viver. Amém? Lugar de amor, comunhão, crescimento e milagre. Vamos ficar de pé, meus queridos, por gentileza.